Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aí mais um encontro da rodada preparatória para a empregabilidade. A rodada preparatória para a empregabilidade é um movimento do Núcleo da Inclusão, que é uma iniciativa aqui da CID Brasil, voltada para fortalecer a frente da empregabilidade nas instituições da nossa rede ACID, né? Instituições que atendem aí a pessoa com deficiência. Hoje a gente tem como tema a família como apoio para a inclusão. Então, como que a gente pode ter essa família perto quando a gente está querendo contribuir, né, para que essas pessoas com deficiência possam ingressar no mercado de trabalho. E para trazer mais informações sobre esse tema, para começar essa discussão com a gente está contando com a Juliana Rigini. Ela é assistente social e vai trazer, enfim, várias perspectivas aí do tema da família em relação à empregabilidade. Eu convido vocês a compartilharem suas dúvidas, pode ser tanto pelo chat, ali embaixo, quanto pelo question and answer, que é esse Q-I-A, tá? Fiquem à vontade, participem, que com certeza essa troca ela é o que contribui aí para a gente avançar nesse tema. Então, fiquem à vontade e eu vou passar a fala para a Juliana, tá bom? Olá, bom dia. Meu nome é Juliana, como a Isadora já me apresentou, eu sou assistente social. Eu trabalho há mais de 10 anos com pessoas com deficiência intelectual e famílias. Faço parte de um movimento chamado Autodefensores, na atual gestão estou na ANE, Associação Nacional de Emprego Apoiado. Faço parte também de um fórum de envelhecimento aqui em São Paulo, com algumas organizações e profissionais autônomos, né, e famílias. Esse tema, a família, é um tema que me encanta muito, porque eu gosto de trabalhar com família. Não acho que é um público que é fácil, mas é um público que me desafia a ser criativa, que me desafia a sair da minha condição de profissional e entender um pouco como que essa família se coloca nesse mundo, né? E eu não estou nem falando de empatia, né? Eu estou falando não é me colocar só no lugar do outro, mas é pensar como o outro pensa, né? E às vezes isso, para nós profissionais, é angustiante, até porque a gente vê o potencial tanto do filho com deficiência como da família, e às vezes ele é muito prazeroso, depende da relação que você estabelece com essa família. Então, é importante a gente pensar em várias coisas quando a gente trabalha com família, né? Então, assim, que família é essa que eu atendo? Que público é esse que eu atendo? Né? Qual é o contexto? Assim, se a gente olhar nos últimos anos, as famílias são famílias desbravadoras, que junto com as instituições ou criando instituições, né? A gente conhece várias instituições que foram formadas por famílias, ou no dia a dia, ou nos serviços públicos, ou nas rotinas delas, são famílias que estão sempre desbravando, estão brigando na porta da escola por matrícula, estão brigando nas portas dos serviços públicos por melhores atendimentos, estão, às vezes, se despindo, assim, de alguns medos para o filho poder estar no mercado de trabalho, acreditando nele. Então, são famílias que estão sempre desbravando. Se a gente pegar as últimas décadas, as pessoas com deficiência, no caso intelectual, são pessoas que estão aí quebrando a cara, abrindo caminhos para as novas gerações, né? Se a gente pensar no processo de inclusão, tudo mudou em menos de 100 anos, né? Então, a gente precisa levar em consideração quem é que está do lado dessa pessoa com deficiência, e normalmente é a família, né? Família, tendo filho com deficiência ou não, já nasce, né? Eu ouvi outro dia essa frase, e assim, já nasce e já carrega a culpa, né? E aí tem sempre a culpa. Será que se tivesse ido para uma escola regular? Será que se tivesse ido para uma escola especial, teria sido alfabetizado? Será, e será, e será. O que interessa é que a vida dessa família foi constituída desta forma. O projeto de vida dela é esse. Ela fez desta forma. E a gente precisa estar do lado dela para ela reconhecer e validar tudo isso, né?
Então, a gente precisa entender quem é essa família. Essas famílias, muitas vezes, têm falta de informação. Se a gente olhar hoje, assim, se a gente fizer uma pergunta dentro das organizações sociais que a gente frequenta, quantas famílias sabem que existe a Lei Brasileira de Inclusão? Está falando da família delas, está falando do filho delas. Quantas famílias sabem da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência? Quantas famílias sabem sobre previdência? Ela sabe de alguns benefícios que são muito mais próximos dela no dia a dia, o bilhete especial do ônibus, sobre PPC, sobre o acesso à escola, mas tem discussões mais amplas que às vezes ficam tão desconectadas da família que é nosso papel ajudá-la a entender em que momento histórico, quais são as políticas públicas vigentes, o que vai ser colocado, como vai ser, de que jeito está sendo feito, o que é esse emprego apoiado? Né? Eu sei que meu filho está sendo contratado, mas eu nem sabia que era a metodologia do emprego apoiado, o que era o programa de contratação da minha instituição. O meu programa da minha instituição é o mesmo da instituição vizinha. O que é isso? Né? Então, a gente precisa ajudar essa família a se localizar e, principalmente, aceitar a sua história, que as suas escolhas são escolhas importantes e que foram as melhores escolhas feitas naquele momento, mesmo que eu, como profissional, falei, eu não acredito que ela escolheu isso. Eu não acredito que esse caminho foi o que ela escolheu, né? A gente precisa entender que, com o aumento da expectativa de vida, essas famílias têm cada vez mais inseguranças, né? Tem cada vez mais inseguranças de o que vai acontecer com ela no futuro? Como que vai ser a vida dela? Eu não tenho filho, ou eu tenho filho, mas meu filho pode casar e a nora não querer ficar com meu filho. Onde ele vai morar? O que vai acontecer? Né? Então, são famílias, essas famílias dessas gerações atuais são as famílias que hoje têm essa conquista, mas e o depois? Como vai ser? Né? Se a família é o principal apoio da pessoa com deficiência, ela está sempre pensando, e agora? E depois? Como vai ser? Por quanto tempo vai trabalhar? Vai aposentar? Vai ter direito à aposentadoria? Vai ter direito à pensão? Vai ter direito a uma série de outras coisas? Então, é importante a gente olhar para essa família desse modo. Um outro ponto que é bastante importante é a questão de gastos que as famílias têm. As famílias com filhos com pessoas com deficiência, a gente sabe que são famílias que têm gastos maiores do que famílias que não têm filhos com deficiência, porque por mais tempo esses jovens ficam em terapias ou rede de apoios necessários, porque muitas vezes não conseguem na rede pública, ou de saúde, ou da assistência, ou outras que a gente conhece por aí. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração quando a gente olha essa família. Um outro ponto bastante importante que a gente precisa considerar é a relação que a organização estabelece com a família e a família estabelece com a organização. A organização tem sempre a sensação de que podia estar fazendo mais, por conta de recursos, de estrutura, de estratégias, uma série de coisas, né? A gente sempre acha que a gente podia estar fazendo mais por aquela pessoa que a gente atende, e já carrega aquela culpa. E a gente tem uma família que carrega uma culpa porque acha que aquela pessoa podia ter acesso a mais coisas. E aí, quando a gente chama essa família para conversar, muitas vezes é para dizer sobre um problema que aconteceu dentro da instituição. Né? Eu vejo isso muito em escola. Né? Esse relato, mas eu só sou chamada aqui porque meu filho bagunçou na sala de aula, porque meu filho brigou, porque ele não fica na sala, ou porque ele não faz a lição. Ou eu não sou chamada na escola, mas aí eu desculpo que está sempre no canto da sala. Isso também acontece na instituição. Eu acho que a gente precisa, enquanto instituição, e que eu aprendi a duras penas, porque isso é uma cultura que a gente tem de estar sempre assim, a família não fez, aí a família fala, porque a instituição também me prometeu isso e não fez. Está sempre um depositando no outro aquilo que não foi feito. E quando a gente chama uma família para conversar, quantas vezes já não aconteceu o que foi que aconteceu? Né? E eu acho que o mais importante é a gente construir uma relação com a família de parceria e muita transparência. Né? Então, assim, eu chamei você para dizer as conquistas que seu filho teve nesse semestre. E aí isso gerou tal desafio e nós precisamos trabalhar isso. Né? Então, assim, eu não preciso chamar só no fim do semestre.
Eu não preciso chamar em reunião formalizada. Eu posso chamar no portão. Entra aqui um minutinho, deixa eu só te mostrar uma coisa. Posso fazer uma ligação. Eu posso mandar um e-mail. Eu tenho que ter criatividade enquanto profissional para acessar aquela família, para ela se aproximar de mim e perceber que eu não estou só cobrando, mas que eu estou querendo construir junto. Eu acho que isso é fundamental em relação à família, né? A gente precisa construir com a família junto. Só que a gente primeiro precisa quebrar uma cultura que a gente tem de que a gente está cobrando da família e a família está cobrando da gente. E às vezes esse processo, ele é um pouco longo. Tem famílias que não entendem logo de cara. Tem famílias que começam a entender que você está querendo dar a mão junto. E tem famílias que precisam entender quando a instituição acertou e quando a instituição errou e por quê. Né? Então, dizer para a família, olha, a gente construiu essa estratégia, achou que a gente ia conseguir chegar aqui e no meio do caminho, seu filho mostrou para a gente que a gente estava errado. Então, a gente precisa construir de outra forma. Vamos junto? Parece meio romântico, mas é real, é possível. E demora, mas é possível, né? A gente tem famílias, às vezes a gente marca na instituição uma reunião, chama todas as famílias para falar sobre tudo, de 50 pessoas aparecem 10. Não interessa. Aquelas 10 famílias estão ali com você, é com ela que você vai começar. Essa ressignificação de que a relação com a família é de parceria e de muita transparência. Onde eu falo aquilo que eu estou tentando fazer como estratégia que deu certo e aquilo que eu estou fazendo de estratégia que deu errado. E aí eu troco com aquela família e eu falo para ela, eu vou fazer essa tentativa. E a gente compartilha com ela essa vivência do dia a dia e vai perguntando para ela como isso reflete em casa. Como que eu posso fazer uma estratégia sem saber como isso rebate em casa? Como é a cultura da família, como é o olhar da família sobre isso? O que a família pensa sobre isso, né? Com família, a gente também precisa entender qual é o projeto de vida dessa família. O projeto de vida dessa família é só o projeto de vida do filho? Como é que a gente ajuda essa família a entender que o pai pode ter um projeto, a mãe pode ter um projeto, o casal pode ter um projeto, o irmão pode ter um projeto, os irmãos juntos, com e sem deficiência, podem ter um projeto, a família como um todo tem um projeto, se mora com a avó, se mora com a tia, aí a gente nem vai entrar na questão dos modelos de família que a gente tem, que às vezes pode ser uma avó, mora com a tia, mora só com o pai, mora só com a mãe, mora com o irmão, que já perdeu os pais. Qual é o projeto de vida deles? Né? Para a gente entender que eles tendo um projeto de vida, o projeto de vida dos filhos vai ser muito mais sólido, muito mais concreto, com menos expectativa, mais de verdade, como ele tem que ser. Né? Outra coisa bastante importante que eu acho em relação às famílias é a gente ajudar essa família a entender qual é a rede de apoio dela. Eu tenho um grupo que eu atendo junto com uma amiga psicóloga. A gente atende uma vez por mês. E a gente introduziu essa questão da rede de apoio. Na primeira resposta foi, eu não tenho rede. Eu não posso contar com fulano, eu não posso contar com o irmão, eu não posso contar com a tia, eu não posso contar com a avó. E é tudo não posso contar, tudo não posso contar, tudo não posso contar. E a gente, realmente, vocês estão muito sozinhas. E a gente construi, validando com elas essa sensação de que elas estavam sozinhas. No momento em que elas se enxergaram, a gente começou com um movimento inverso. Começamos a discutir com elas situações do dia a dia que elas vivenciavam com os filhos. E aí a gente começou a sinalizar pessoas que apareciam e que às vezes não tinham vínculo com a família e que faziam parte daquela rede. Então, era um porteiro de um prédio que colaborava com atravessar a rua, era um jornaleiro que sabia que aquele jovem passava todo dia naquele horário e cumprimentava ele, se preocupava quando o jovem não passava. Então, é uma vizinha e que não necessariamente é a família. E aí essas mães começaram, no caso desse grupo, é um grupo de mães, elas começaram a perceber
que elas estavam esperando uma rede de apoio só das pessoas que estavam perto e que essa rede de apoio podia ser muito maior. E aí a gente começou a fazer uma linha do tempo. E quando elas começaram a perceber que em cada fase da vida delas, elas tiveram uma rede de apoio diferente. Por que eu estou falando isso? Porque com o medo do futuro, do envelhecimento, do que vai acontecer quando for trabalhar, elas começam a enxergar a possibilidade de que mesmo que elas não tenham controle agora, quando o futuro se tornar presente, elas vão conseguir montar uma rede de apoio. Elas não estão sozinhas, apesar de se sentirem sozinhas, muitas vezes. E o trabalho em grupo também ajuda a isso, né? Porque quando elas foram construindo esse olhar sobre a rede de apoio delas, elas começaram a colocar ali entre elas, as redes de apoio delas, elas perceberam a importância da rede de apoio. E na hora que elas perceberam a importância da rede de apoio, esse grupo se consolidou. Porque elas não são melhores amigas, mas elas contam umas com as outras como rede de apoio. Então, quando uma não está bem, a outra liga. Ah, então tem duas ali que de vez em quando saem para tomar um café. Ou tem duas ali que conversam, trocando informação sobre uma terapia de um filho, sobre um programa que viu que achou interessante. E aí o volume, as trocas, o acesso a essa rede começa a ser mais concreto e mais real e mais significativo para a vida delas. Então é importante a gente pensar, né? Se é uma família que vem com medo, uma família que está com medo do apontar o dedo de um profissional, é uma família que às vezes tem altas ou baixas expectativas sobre o filho, que tem gastos bastante significativos em relação à pessoa com deficiência, né? Que tem uma insegurança sobre o futuro. São famílias desbravadoras e que às vezes tem um filho de 20, 30 anos e que está cansada, porque um filho de 20, 30 anos às vezes já está andando sozinho. E eu ainda preciso ser o apoio principal desse filho. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração quando a gente trabalha com família, né? Entender que a baixa adesão hoje não interessa. São essas famílias que hoje eu consigo acessar. E como que eu construo com elas um trabalho de parceria. E aí, o mais importante de tudo, não é se no final deu tudo certo, mas é como a gente construiu essa relação. Qual foi o processo? Celebrar com essa família toda a vitória, seja do filho, seja dela mesma. Seja de uma mãe que voltou para o mercado de trabalho, seja de uma mãe que conseguiu ter um momento só para ela durante a semana, seja uma mãe que conseguiu quebrar a rotina e uma vez por mês se reunir com essa rede de apoio que eu contei aqui para vocês, e não interessa o que aconteça, eu vou estar lá porque uma vez por mês é meu momento. Esse grupo, inclusive, tem uma particularidade porque a gente tinha homens antigamente. Elas conseguiram fazer de um jeito que os homens não aparecem. Então, é um grupo de mães. E elas querem só que seja de mães. Onde a gente fala onde elas falam dos maridos, onde elas falam de questões domésticas, onde elas trocam informações do encanador, né, do tapeceiro, do marceneiro, seja lá quem for, dos prestadores de serviço que ela precisa, do serralheiro, né? Mas o importante é que uma vez por mês elas têm aquele momento para elas. E é muito divertido. E muitas vezes, eu e a minha parceira de trabalho, a gente coloca assim, que se a gente sair de fininho, abrir a porta e sair, hoje a gente sente orgulho de que o grupo não vai se desfazer porque o profissional não está. Né? Porque elas se consolidaram como uma rede de apoio entre elas. Mas é um trabalho de um mês? Não. É um trabalho de 3 meses? Não. É um trabalho que às vezes dura anos. Mas se a gente for construindo e entendendo o passo a passo dessa família e aí ajudando, e de forma muito criativa. Uma dessas famílias, por exemplo, era uma família que eu comecei a perceber que ela chegava a 15 minutos toda semana para buscar, uma vez por semana ela buscava a filha e ela chegava 15 minutos mais cedo. E era uma família muito resistente. Então, eu já deixava reservado na minha agenda que durante 15 minutos da minha semana eu ia descer e quem abria o portão era eu. Eu abri o portão para ela. Eu ficava na recepção, servia um café, eu sentava, quase como lixando a unha. E aí eu ia construindo uma relação com ela, de contar amenidades, de falar do tempo, de falar que a semana estava corrida, de fazer uma pergunta de amenidade, um livro, para eu saber que ela gostava de ler.
E aí vai até que ela conta uma história em relação a ela, conta uma história em relação à família dela, e você vai entendendo que aquela família não é resistente, mas ela está com muitas demandas naquele momento. E na minha cabeça, nossa, essa família é super resistente. Por que que ela não vem? A gente chama e olha só o que está acontecendo com essa menina, e quando a gente entende todo esse contexto, aí a gente começa a construir outras estratégias. E aí a gente vai se aproximando, essa família vai se, essa mãe, no caso, ia sentindo mais confiança de trocar, e aí a gente chama, ela chega atrasada na primeira reunião, ela chega atrasada na segunda, mas aí ela vai se sentindo acolhida pelo grupo, ela vai vendo qual é o espaço que ela vai ter fala e vai ter escuta, e aí ela vai ficando. Isso foi muito tempo de trabalho. Não estou falando que tem que seguir essa minha estratégia e nem estou falando que eu sou a pessoa mais perfeita para atender família. Mas o que mais me desafia no atendimento de família, porque é difícil, sim, e eu tenho, a cada ano que passa, eu tenho que ser mais, eu tenho que analisar mais esse meu papel na relação com a família, me atualizar, é ser criativa. É entender como essa família abre escuta para mim. Às vezes é numa ligação, às vezes é numa mensagem, às vezes é no portão, às vezes é convidando para um grupo, às vezes é mandando uma carta formal todo mês, às vezes é marcando uma reunião individual, às vezes é dando tempo para ela, esperando, dizendo, olha, eu sei que nesse momento você não pode, mas a gente está aqui e a gente queria muito ter você como parceiro. Outro ponto que eu acho bastante importante é a questão da transparência, né? Assim, como que a gente fala quando acertou e quando errou. Porque a gente mostra para a família que ela pode também dizer para a gente quando ela acertou e a gente errou, e assim, vamos junto, vamos acertar de novo, vamos errar de novo. Mas a gente está indo, né? Então, isso tudo é muito importante. Agora, indo para a questão do foco até do nosso debate aqui, que segue para o emprego apoiado, a família, ela é um dos principais apoios da pessoa com deficiência, né? A gente precisa entender que as instituições muitas vezes podem ser passageiras na vida da pessoa. Ou ela ocupa parte da semana daquela pessoa, mas quem é o principal apoio é aquela família. Então a gente precisa entender e ajudar essa família a perceber que apoio ela é e aonde ela precisa estar, né? E aí a gente acaba caindo em discussões, por exemplo, como que essa família cede a suspensão do BPC e em vez do trabalho onde o salário vai ser menor. Isso é um trabalho que a gente precisa fazer de muito tempo. E como é que a gente mostra que isso é possível e que o filho dentro do projeto de vida dele, se tiver um trabalho, ele vai ter muito mais ganhos com o trabalho, mesmo que o rendimento financeiro seja menor, mas que socialmente, como autonomia, como projeto de vida e a longo prazo os ganhos são maiores do que o BPC que ela tem hoje. O BPC é um benefício que hoje ela tem, mas que pode não ser renovado. O salário também hoje ele tem e pode daqui a pouco ele está desligado. Mas isso não é uma certeza que a gente vai ter isso para sempre, né? Então a gente precisa ajudar a família com modelos positivos e negativos, né? Então assim, mostrar na instituição quem são as pessoas que estão trabalhando, quais são as experiências que ela tem, mostrar famílias, né, que os filhos estão trabalhando, quais foram as barreiras que elas enfrentaram. Mais do que o profissional falar, é colocar essas famílias em contato com o real e com o concreto, onde ela pode perguntar. Isso pode trazer, nossa, que legal, me alivia, como pode me trazer, meu filho não é igual ao seu filho. E aí entra a gente de novo para trabalhar e construir esse papel com a família de como é que eu vou olhar esse filho e ver que esse meu filho é ele e quem ele é e o que ele tem para oferecer para esse mundo, né? E aí entra o nosso papel. Né? Então, na organização onde eu trabalhei até pouco tempo atrás, a gente fazia encontro com as empresas, onde as empresas iam até a organização, isso virava um burburinho na instituição, então as famílias dos filhos que ainda não trabalham, nossa, veio tal empresa aqui, nossa, que legal, olha quanto tempo fulano trabalha, que importância. Fazia encontro de famílias, onde as famílias contavam suas experiências, seus medos, seus receios e como elas passaram por aquele medo.
para as famílias que tinham filhos que ainda não trabalhavam. E a mesma coisa dos filhos. Essa coisa de estar na comunidade, de estar no portão, de estar circulando e as outras famílias olhando e falando, nossa, como o fulano mudou depois que começou a trabalhar. Né? Então, compartilhar experiências para ajudar e nós, como profissionais, ficarmos de lado, ficarmos sempre olhando e tentando criar redes, nem for duplas. Uma mãe que você vê conversando com a outra mãe, você faz uma pergunta ali no meio da conversa das duas, que uma provoca a contar a sua experiência para a outra. E aí a outra ouve, e aí é acolhida pela outra, e aí ele começa a pensar, será que está na hora de eu pensar no trabalho? Será que está na hora de eu pensar de rever esse DPC, levar esse assunto para minha casa? E aí eu marco uma conversa, aí a gente está ali perto e, olha, vamos marcar uma conversa, tenho tanta coisa para te contar. E aí você marca, você tem né? Você vai atrás dessa família. O mais importante é criar estratégias e propostas e acima de tudo, respeitar o tempo dessa família. E colocar o filho dela como protagonista. Né? Não é uma fala só do profissional, é uma fala do profissional junto com o filho. Ele ter voz e poder mostrar para aquela família qual é o projeto de vida que ele quer ter. Ou ele também analisar qual é o contexto que a família que ele vive faz parte, qual é o papel dele dentro dessa casa. Né? Então, assim, tirar a família só do papel de cuidado e colocar esse filho como protagonista dentro dessa família. Né? Qual é o projeto de vida que eu quero ter? Mãe, eu quero trabalhar. Né? E aí a gente está junto ali para pensar em melhor momento e estratégia. Então, não é só o profissional falando com as famílias, ou família falando com família, mas é tornar esse jovem com voz dentro de casa, com clareza de qual é o projeto de vida que ele quer ter. E aí, o que é importante em relação ao emprego apoiado, né, propriamente dito. Uma vez que a família aceita o processo do emprego apoiado, essa família, ela é super importante. Ela é muito importante. Por quê? Essa família vai ajudar na articulação da rede, que o consultor vai precisar acessar na hora que vai fazer o tal do perfil vocacional, que foi explicado já para vocês, né, essa fase. Então, assim, como que ela vai articular? Quem são as pessoas dentro do entorno dela que vão poder colaborar para aquele consultor numa busca de vaga? Né? Quem são os profissionais da rede de apoio? Quem são os profissionais da rede de apoio que podem fazer parte? Quem vai acionar? Essa família, né? Então, assim, essa família, ela é muito importante em todo o processo do emprego apoiado, em todo o processo. Por quê? Ela é aquela que vai dar o apoio em casa em relação ao uniforme, roupa, barba, autocuidado, todas as coisas de habilidade de vida diária, em parceria com a instituição ou não, né? E essa família também vai estar com medo. Essa família, será que está certo? Será que não está? Será que é isso? Será que é aquilo? A minha expectativa é muito alta em relação ao meu filho, a minha expectativa é muito baixa. Então, o processo do emprego apoiado, principalmente nessa fase inicial, ela é muito, muito, muito importante, essa relação do consultor com a família, porque ela vai mostrar para essa família as habilidades que o filho dela tem para oferecer para o mercado de trabalho. Isso é muito importante. E as informações que ela acredita que não tem nada a ver com o mercado de trabalho são informações tão ricas que ela vai olhar no concreto e falar assim, nossa, meu filho é super organizado em casa e eu não pensei que essa habilidade fosse super importante para o mercado de trabalho. Que o meu filho controla o horário de todo mundo dentro de casa e que essa habilidade é uma habilidade importantíssima para onde ele vai trabalhar ou para o perfil vocacional dele. Né? Então, isso tudo, o consultor tem que estar muito próximo da família, criar um laço e ajudar a família a pensar e a analisar de forma real e concreta como é a relação que se estabelece com esse filho. Em paralelo a isso, o consultor tem mesmo também um papel de ajudar essa família a passar pelos medos, passar pelas angústias, passar pelos acertos. E, conforme o processo for continuando, o importante é que essa família ela possa perceber qual é o seu papel, né? Então, qual é o papel dessa família
por exemplo, quando ele for trabalhar. Porque na instituição, eu posso tocar a campanha da instituição, entrar e perguntar para a professora, para o educador, para o mediador. E aí, como é que estão acontecendo as coisas? Marco uma reunião na empresa. Eu posso ir lá bater na porta e falar, eu quero falar com o gerente? Eu quero falar no RH? Eu quero falar com o chefe do meu filho? Eu tenho menos acesso. Então, a relação que se estabelece entre o consultor e a família, ela tem que ser bastante próxima, porque o intermediador provavelmente vai ser esse consultor. Essa família, ela vai estar um pouco mais distante. Ela vai ter um papel fundamental no apoio, mas ela vai estar um pouco mais distante, não tão presente quando, assim, como ela está na escola, como ela está dentro das organizações onde ela entra, onde ela vai ter a porta. Na empresa, ela pode ir até a porta, mas muitas vezes ela não vai poder entrar. E, às vezes, as empresas querem, sim, um contato com a família. Mas de que forma vai ser esse contato? Né? Vai ser para falar do dia a dia? Vai ser para falar de coisas práticas? Eu tive uma vez, há uns anos atrás, uma empresa que a gente tinha feito um processo de acompanhamento, todo o programa de emprego apoiado, da metodologia. E essa mocinha já trabalhava nessa empresa há muitos anos, já nem precisava mais de acompanhamento, né? Então, o acompanhamento foi até que não precisou. Essa mocinha acabou se desligando da organização e a gente sabia que ela continuava trabalhando na empresa, e aí, uns anos depois, a empresa entrou em contato. E ela falou, Ju, a gente precisa da ajuda de vocês, porque a gente atropelou tudo e a relação que a gente estabeleceu com a família agora está gerando problemas para a gente. Então, a empresa permitiu que a família entrasse na empresa junto com a colaboradora, que era a filha, tomasse café, conversasse com todos os funcionários, porque não era uma unidade muito grande. Conversasse com os funcionários e o que demoraria 5 minutos passou para 10, passou para 15. E enquanto isso acontecia, a filha não começava a trabalhar. E, por um outro lado, gerava uma angústia para ela do tipo, esse é meu horário de trabalho, e agora? Depois começaram outras questões, né? A mãe entrava em contato diretamente com a gerência, porque tomava um cafezinho na entrada para discutir uma folga no meio de um feriado, ou divisão de férias, ou assim por diante, e essa mocinha foi sendo colocada num outro patamar dentro da empresa. E aí eles chamaram a gente, então, para entrar com um processo de mediação, onde a gente ouviu todas as partes. A gente ouviu a colaboradora com deficiência, para ver o que ela sentia, o que ela via, qual era a visão que ela tinha em relação àquilo. A gente ouviu alguns colegas de trabalho, a gente ouviu a gestão e ouviu a família. E aí, nessa construção toda de ouvir, a gente mapeou uma série de atitudes que todos estavam tendo ali. E o que estava trazendo isso de bônus e de ônus. E como que se chegou até aquilo. E a gente fez uma fotografia da relação e mostrou para todos os participantes dessa ação. E aí, a partir dali, a gente conseguiu, então, criar novas relações com acordos, onde foi muito difícil para a família, e a gente teve que ser muito parceiro da família para ela entender que o lugar que ela estava ocupando, ela não poderia ocupar mais, mas ela poderia ter um outro papel dentro da relação com a empresa, que não é que a empresa não queria mais saber dela, ou queria fechar a porta para ela, mas que as relações precisavam ser conduzidas de formas diferentes. Criamos estratégias de conversa da família com a empresa, mas sempre com o colaborador como protagonista. E aí a gente foi fazendo acordos bem concretos, até que a gente foi fazendo algumas testagens com prazos e com metas, até que a gente percebeu que todo mundo ali já estava entendendo o seu papel, onde era o seu espaço, e a relação começou a se construir de outra forma. A família em nenhum momento pensou que ela estava sendo invasora, até porque as portas dentro da empresa tinham sido abertas para ela, né? Então, a gente precisou falar para ela que ela não era uma vilã, que era uma relação que estava sendo boa para todo mundo, até que chegou num momento que não dava mais. E que a gente precisava reconstruir aquela história. Às vezes, a gente precisa dizer algumas verdades para a família, precisa
falar, né, pensando naquela questão da transparência, mas a gente precisa estar junto com ela para ajudá-la a criar um outro caminho. E precisa estar com a empresa também, para criar um caminho de comunicação sadia com aquela família, desde que o colaborador seja o protagonista dessa relação. Então, é bastante importante a gente perceber qual é o nosso papel enquanto profissional na relação com a família. Não, de novo, não é fácil. Não é fácil. Elas, às vezes, não acontece, as coisas não acontecem no tempo que a gente vê que é possível acontecer. Mas o que é mais importante de tudo no trabalho com a família, seja dentro do modelo da metodologia do emprego apoiado, seja em outras questões e aspectos relacionados dentro da vida organizacional, é a gente ter estratégias criativas. Não achar que a mesma estratégia é boa para todas as famílias. Que a gente possa construir uma relação de rede de apoio. Ajudar essa família a identificar as redes de apoio e se colocar na rede de apoio dela para que ela possa te acessar quando necessário. Construir um processo de parceria, né? Então, quando eu chamo a família para falar de um problema, ela está entendendo que eu cheguei no meu limite, que eu estou precisando dela e que eu estou precisando dela para construir uma estratégia. Porque também, durante todo o processo, eu mostro para aquela família todos os pontos positivos que ela tem, né? Então, tudo isso a gente precisa considerar. E a gente também precisa considerar a baixa adesão. A gente precisa considerar a baixa adesão. Se eu tenho uma família, é com uma família que eu vou trabalhar. Se eu tenho 10 famílias, é com 10 famílias que eu vou trabalhar. E aí, as outras 40, 50, não sei quantas pessoas tem dentro das instituições, das pessoas presentes aqui, como que a gente vai acessá-las? Vai ser por uma carta, vai ser por um vídeo, vai ser por uma foto, vai ser por um WhatsApp, vai ser por um e-mail, vai ser no portão, vai ser numa ligação. Mas como que a gente se coloca presente, mas querendo construir com essa família, né? Acho que isso que é o mais importante, né, dentro disso tudo. Eu acho que era isso que eu queria colocar. Estou aqui disponível para as perguntas. Na verdade, essas perguntas eu estou entendendo que aqui tem pessoas, né, que trabalham muito tempo na área, que devem ter experiências muito mais ricas do que essas que eu compartilhei. E na verdade, eu estou esperando uma troca mais do que perguntas. Eu fui chamada aqui porque eu também trabalho muito com famílias e família me desafia. Família me desafia a ter criatividade e pensar nela o tempo todo como um parceiro. Isso é difícil, não é fácil, mas é possível, tá bom? Então, quem tiver alguma pergunta, eu estou aqui à disposição. Valeu, obrigada, Juliana. Acho que foi uma fala bem interessante. A gente aqui na CID, durante os projetos, também enfrenta, né, e, enfim, assiste de camarote essas famílias que às vezes super protegem, às vezes chegam cheias de receios, né? E essa sua fala é interessante para a gente começar a pensar como que a gente pode canalizar essas energias da família de uma forma que colabore para a inclusão, né? Uhum. A gente teve essa dúvida aqui da Daisy, como essa família pode ajudar efetivamente na formação da rede. Então, acredito que seja dessa rede de apoio, né? Uhum. Que ela mesma vai se beneficiar, mas como que a instituição poderia instruir essa família a começar essa construção dessa rede? Essa pergunta é muito legal, que tem a ver até um pouco com o trabalho que a gente desenvolveu com o grupo que eu contei aqui. A gente precisa pedir para essa família relatar situações que eles vivem no dia a dia. Então, se esse rapaz anda na comunidade, por onde anda, com quem fala, com quem conversa, com quem ele encontra no meio do caminho, qual é a periodicidade, o que ele fala dessa pessoa, né? Então, por exemplo, a gente tem uma situação de uma família que eu conheço, que esse rapaz, ele dá uma volta, ele sempre sai para caminhar e ele passa no jornaleiro. E assim, mais ou menos sempre na mesma hora. E o jornaleiro conversa com eles de determinados assuntos. E a gente começou a perceber que esse jornaleiro
era um ponto importante para conversar sobre assuntos que a mãe não tinha como conversar e ela era sozinha, não tinha um papel masculino. Claro que a gente não delegou assuntos sérios, mas, por exemplo, algumas questões de responsabilidade, de ligar para a família para avisar quando ia demorar, dizer, por exemplo, alguma situação da comunidade onde ele não deveria ir, olha, não vai naquele lugar é perigoso, né? Então, que não fica só na fala da mãe. Teve uma situação em que ele se perdeu porque ele já está entrando num processo de envelhecimento. Automaticamente a mãe já foi naquela banca e perguntou, meu filho passou por aqui? E ele falou, hoje eu achei estranho que ele não passou. E aí, então, a partir dali já aciona uma rede, né? Então, é importante a gente, enquanto profissional, assim, dissecar mesmo a rotina da família, quem é que faz parte, onde estava, de que jeito estava, qual a frequência que acontece. E você vai identificando, às vezes é um primo que liga uma vez por mês, qual é o assunto que aquele primo trata com ele, aquele primo que vai, então, falar sobre um assunto relacionado ao trabalho. É uma prima, ou é um vizinho, uma vizinha, a gente tem que ajudar a dissecar a família para ela poder, e às vezes não é num encontro, você tem que ir fazendo essa família despertar esse olhar investigativo sobre quem é que faz parte da vida desse filho. Uhum, bacana. E uma coisa que muitas instituições já trouxeram para nós é a questão da família que não vê a capacidade do filho de trabalhar. Então, eu imagino, né, aquela cena onde a instituição passa a ver ali uma potencialidade naquela pessoa, faz todos os esforços para começar esse caminhar, né, para a empregabilidade, mas enfrenta essa visão da família da incapacidade. Você poderia dizer, assim, como que é possível a gente começar a tratar desse assunto que é bem delicado, né? Sim, acho que um dos pontos bastante importantes é a questão do protagonismo do filho, né? Então, assim, não é a minha fala de profissional, é uma fala porque eu ouvi, eu tô vendo e ouvi do seu filho que ele quer isso como projeto de vida dele, né? Então, mediar essa relação família, pais e, sei lá, seja quem for o responsável e filhos, nessa escuta, mesmo que não aconteça agora, né? E depois, no caso da metodologia de emprego apoiado, ou mesmo não, numa atividade artística que ele estiver vivendo, ou numa atividade terapêutica que ele estiver vivendo, a gente acionar essa família para dizer ganhos, para falar sobre ganhos, não só sobre os problemas que estão acontecendo dentro daquela atividade. Então, se já conseguiu ir num banheiro sozinho, se consegue... O que ele conseguiu naquela atividade, né? Compartilhar conquistas com aquela família. Fora isso, eu acho que, assim, modelos, né? Família com família, sabe assim? Juntar em duplas, ou em eventos, ou no portão, ou pedir. Eu já cheguei a pedir para algumas famílias abordarem outras famílias para contar suas experiências. Olha, você não quer falar com fulano? Liga para o fulano e fala para ele sobre a sua experiência. Eu acho que a sua experiência vai contribuir para ela, né? Provocar que as famílias vejam os jovens que estão trabalhando no dia a dia da organização para falar, nossa, olha que legal, aquele fulano conseguiu, o Beltrano também conseguiu, e aí ela poder ampliar um pouco o olhar. Então, assim, são várias estratégias que a gente vai contando no nosso dia a dia que podem contribuir. De novo, a gente precisa ajudar essa família a ampliar o olhar, às vezes a gente precisa do tempo dela, né? Esperar o tempo dela, esperar o desejo dela, né? Mas a gente precisa criar essas estratégias. Legal. E bom, e se a gente for pensar num cenário de uma instituição que ainda não realmente não começou esse processo, então está disposta agora a começar esse diálogo. Qual que você acredita que seria digamos assim, um primeiro passo basicão que pode ser uma boa experiência até para a instituição mesmo começar a ter essa experiência de aproximação com a família? Dentro das tuas experiências, assim, qual que seria um possível caminho interessante de se iniciar? Para ir para a parte prática, né? A parte prática é os profissionais que vão ser responsáveis por essa relação com a família estarem mais atuantes no dia a dia, assim,
no bom dia, boa tarde, boa noite, na comunicação inicial, na entrada e na saída da instituição, começar a se mostrar presente para essa família. Não de um olhar distanciado só dentro das salas de atendimento, mas, sabe, eu vou acompanhá-los até a porta, não porque precisa, mas é para poder estar lá, falar um bom dia, uma boa tarde, boa noite, provocar algumas reuniões de grupo, se é possível, às vezes, né? Chamar algumas famílias, fazer uma triagem e selecionar algumas famílias para atendimento individual e fazer um convite, falar, olha, a gente está querendo fazer isso, né? A gente gostaria de contar com você, chamar algumas famílias líderes e convidar para falar, olha, a gente está precisando de você, vamos, nos ajude a chamar algumas famílias para a gente estar aqui, porque a gente quer discutir alguns assuntos, né? Construir alguns programas junto com a família, né? E chamar os próprios jovens, né? Já vi algumas estratégias em que, assim, a gente fez reunião junto, os filhos e os pais, e quem fez o convite foram os filhos, quem organizou tudo foram os filhos. Então, essas são estratégias que você tem que ver de acordo com o seu contexto, mas são algumas estratégias que eu já utilizei, algumas deram certo, outras não, outras eu tive que usar várias ao mesmo tempo, que eu acho que são possíveis de serem feitas. Legal. Semana passada, quando a gente teve a fala da Lívia, né, falando um pouco da perspectiva da pessoa com deficiência, ela trouxe a questão da instituição ir até a casa da pessoa para conhecer um pouquinho mais dela. E todo mundo ficou muito curioso, assim, né? Como que a família estaria encaixada nesse movimento da instituição ter esse nível de aproximação com a pessoa com deficiência? Você indica, assim, alguma abordagem? Indico. Às vezes, por exemplo, uma das coisas que pode acontecer é que a gente já teve, por exemplo, nessa organização onde eu já trabalhei, e nesse grupo que eu atendo até hoje, as reuniões de famílias acontecem dentro da casa das pessoas. Elas cedem um espaço, né? Primeiro a gente convida para ter um start com uma, e aí as outras vão, eu também quero que seja na minha, também quero que seja na minha. Um outro ponto bastante interessante, às vezes, é alguma atividade interna da organização que possa provocar uma visita na casa de uma das famílias. Então, um grupo terapêutico que vai acontecer na casa de um dos integrantes do grupo, e aí uma equipe, o profissional responsável vai, mas uma outra pessoa que está trabalhando com a família também pode ir, e aí faz uma mediação ali, já aborda a família, chega perto da família, né? Isso também não tem um roteiro, mas tem uma forma assim de como você quer chegar. Você quer chegar chegando, você quer chegar para uma informação, você quer criar um vínculo, então você pode utilizar até os serviços que você tem para ser feito no lugar, ou se você vai criar uma relação de visita domiciliar. No caso do emprego apoiado, se a instituição tem essa possibilidade da avaliação do perfil vocacional acontecer, inclusive na casa da pessoa, do jovem que quer trabalhar, isso é super importante, porque você vai conhecer ele dentro daquela rotina, como é a autonomia dele, como ele cuida do quarto dele, como é o cuidado dele pessoal, como as coisas acontecem, e isso daí, no caso do emprego apoiado, é bastante importante o estar. E aí você pode falar para a família, eu vou até a sua casa, porque eu quero conhecer o seu filho na sua realidade. Né? Você pode ir lá, e aí vai numa observação, vai numa coleta de dados, né? E relacionados à questão da empregabilidade e do levantamento do perfil vocacional. Legal. Isso é interessante porque aqui na CID a gente está com um projeto de capacitação para pessoas com deficiência intelectual em específico, e a gente teve um momento onde a gente, enfim, reuniu as mães, e quando a gente comentou, né, sobre essa construção do perfil, muitas se demonstraram extremamente animadas em contribuir para construir esse perfil, né? Então, eu acho interessante a gente pensar nesse formato onde a instituição faz o olhar tem esse olhar de construir esse perfil vocacional para cada atendido, de uma forma bem personalizada, né? Então, indo além aí de um olhar ampliado, de fazer uma formação única para todo mundo, e chamar essa mãe, né? Chamar essa família para perto para contribuir, porque eu percebo muito que elas têm essa
essa ansiedade, né, de contar o que os filhos fazem, contar como é a rotina. E acredito, como você comentou, né, esses grupos são os espaços onde elas se realizam, assim, em compartilhar essa experiência, que é ser mãe de uma, né, ser familiar, ali, ser responsável por uma pessoa com deficiência. Uhum. Bem bacana. Bom, pessoal, temos mais dúvidas? Cadê? Ju, e quando a família mostra resistência, assim, e você realmente percebe que não tem uma adesão a nenhuma dessas opções, o que uma instituição faz dentro disso? Quais são as opções? Eu acho que a gente continua criando, mostrando para essa família que tem canal de comunicação, não desiste dela. Deixa a porta aberta, né? Deixa a porta aberta. Uhum. Mostra, sempre relembra ela quais são os meios de comunicação, quais são as formas de comunicação que a instituição tem. Então, assim, são atendimentos individualizados, talvez essa família mais resistente, ela não venha numa reunião de grupo, ela venha numa reunião individualizada, é uma reunião individualizada que eu vou fazer, né? Deixar as portas, mostrar sempre que a porta está aberta para ela e que a gente está aqui e que gostaria que ela estivesse. Uhum. E como naquele comentário que você fez, né, de uma situação onde a família acabou passando dos limites, vamos falar assim, em relação à inclusão da filha. A gente já vivenciou também isso aqui na CID, de situações onde a família começou a passar, assim, né, do papel dela ali dentro do processo. E eu queria que você detalhasse um pouco mais como a instituição pode evitar que isso aconteça. Então, Pode falar. no processo do emprego apoiado, no percurso, você já começa a trabalhar com a família até onde vai o limite dela e fazendo alguns acordos. Então, fazendo os acordos, inclusive, com o próprio consultor. Quando você quiser falar com a família, né? É claro que não é de uma forma impositiva nem imperativa, mas colocando para a família a importância do espaço dela, relacionando onde vai ser o espaço dela, a importância que ela tem, que ela não está tirando, a gente não está tirando a função da família nesse processo, mas a função dela agora vai ser diferente, né? Então, assim, eu não estou tirando tudo e deixo ela no vazio. Não, a gente está tirando essa parte e a sua parte é muito grande e é essa. Para a família não pensar que ela está perdendo função na vida daquele filho, que muito pelo contrário, não está perdendo nenhuma função, ela só está ressignificando, né? E que naquele momento, para um processo de inclusão do filho, até para entendimento dos papéis que cada um tem, é importante que a família, num primeiro momento, se distancie. E aí, quando a gente tem esses acordos muito claros, essa construção muito bem definida, o que acontece? Essa família, ela vai entendendo, e aí quando o consultor de emprego apoiado vai diminuindo a sua participação de apoio, porque uma hora realmente, muitas vezes acontece, né, esse apoio intermitente, uma hora é mais intenso, outra hora é menos intenso, né, a família vai entendendo onde ela pode entrar de forma sadia, até porque também a gente construiu uma relação com a família, com a empresa, e a empresa vai entendendo o papel da família. Então, a gente vai colaborando com a empresa e com a família, quais são as estratégias de comunicação sadias nessa relação, principalmente fortalecendo o protagonismo do colaborador com deficiência. Né? Então, de forma bem concreta, a gente vai fazendo acordos, a gente vai relacionando com as famílias o que é o papel dela nesse processo, qual é o papel do consultor nesse processo, qual é o papel da empresa nesse processo, qual é o papel do colaborador com deficiência. A gente, às vezes, tem que ser bastante concreto, mas construindo e delimitando. Na minha prática, muitas vezes a gente até fez acordos mesmo. Então, quando acontecer isso, vai ser através de mim. E assim, tudo muito conversado, muito bem. Nada que também não possa ser revisto, né? Mas naquele início tem que ser dessa forma. Depois de um tempo, a gente revê de outra forma. Bacana. E eu não sei se é possível listar brevemente, assim, em linhas gerais, o que seria o ideal do papel da família frente à empregabilidade do filho, assim? O que são tarefas que é bacana a gente já saber que vai ser, de fato, parte do papel da família nesse processo?
Eu acho importante a família, durante o processo, entender que às vezes esse filho tem um papel diferente dentro da dinâmica familiar, ajuda ele a estar no trabalho diferente. Então, desde autocuidado com a sua autocuidado, tomar banho, fazer a barba, no caso se for homem, porque a empresa tem a política de não fazer, de ter que fazer a barba todos os dias. Qual é o papel dessa família no desenvolvimento dessa habilidade, né? Então, assim, é uma família, o jovem vai ter uniforme, né? Isso vai entrar na dinâmica da família. Qual vai ser o papel da família na autonomia e no bom uso desse uniforme? Qual vai ser o papel desse colaborador? Ele vai lavar? Ele vai passar? Ele vai guardar? Ele vai colocar para lavar de quanto em quanto tempo? Isso vai ser uma dinâmica que a família vai criar. Estou falando de coisas bem simples e do dia a dia, né? O ir e vir. Como vai ser feito o ir? O ir para o trabalho e voltar do trabalho. Inicialmente, então, o pai passa perto, eles vão juntos de ônibus e até ele aprender sozinho, ou eu vou buscar, ou a irmã vai pegá-lo, ou a avó que passa ali perto vai encontrá-lo, eles vão vir juntos, né? Então, assim, ele está apto para o trabalho, mas aí, assim, o desenvolvimento da autonomia do dia a dia na rua vai ser desenvolvido de que forma? A família tem um papel importante nisso. Né? Então, assim, como é que o consultor pode criar uma estratégia junto com ele para o desenvolvimento dessa autonomia? Não vai usar o transporte da empresa. E o transporte deixa onde? Desse lugar até em casa vai vir como? Né? Então, aí a família também tem um papel bastante importante nessa autonomia. No uso do salário. Né? Então, ele recebeu o salário. Como é que ele vai cuidar desse salário? Que estratégia da família? E aí, assim, o consultor bem perto, né? Criando estratégias de como ele vai lidar com esse salário. Quais são as alternativas que se tem para lidar com o salário? Então, o rapaz que tem entendimento do uso do dinheiro, não tem, como é que vai ser? Quem vai ser o apoio da casa em relação a isso? Vai ser um irmão? Vai ser o pai que vai ajudar a sacar no banco, porque tem uma série de trâmites ali na hora que saca do banco, mas quando chega em casa, faz a conta no caderno do que gastou, o que vai pagar, né? Tem uma família que eu conheço que eles sacam o dinheiro do salário, eles relacionam tudo que ele vai pagar no mês e em qual semana ele vai pagar. Então, ele tem o envelope da primeira semana, o envelope da segunda semana, da terceira semana e da quarta semana. Tem tudo lá listado, o que ele vai pagar, o valor e em qual semana. Quando ele está naquela semana, ele abre e ele sabe o que ele tem que pagar. Se sobrou dinheiro, vai para uma poupança ou ele vai comprar alguma coisa que ele está desejando. Inclusive, tem não só as coisas que ele tem que pagar, mas tem os desejos dele, ou o lazer que ele queira ter, tem tá tudo isso previsto, né? Então, são estratégias que o consultor pode colaborar com a família. Então, assim, a família, ela tem esse papel que é fundamental, com salário, com autocuidado, pontualidade, com ir e vir, que são super importantes e que o consultor também pode ser ajudado para pensar junto com a família essas estratégias. Sim. E o incentivo também durante o trabalho, né? No sentido de quando o filho volta para casa e relata do trabalho, como é que foi, ser aquela contribuir ali, né? Tentar entender como que foi o dia, elogiar se for do caso, se vê que, poxa, ele não deu conta do dia de hoje, incentivar para que ele se esforce no Sim. dia seguinte, né? Estou com Todo esse dúvida, eu papel. não sei o que fazer, eu preciso acionar o consultor de emprego apoiado. Olha, ele chegou muito triste, ele chegou porque um colega dele foi demitido e eu não sei o que eu falo, aconteceu tal coisa, né? Então, assim, isso já aconteceu várias vezes. Olha, ele chegou muito triste em casa, tá com raiva do chefe porque demitiu o melhor amigo dele. O que eu falo? Que o chefe tá certo? Eu também fiquei com dó e não sei o quê. E aí a gente vai trabalhando essa família, qual é a devolutiva? O que você... E assim, vai fazendo até resgate. Você já não teve um colega de trabalho que foi demitido? Qual foi a sua sensação? O que você fez? Compartilhe as suas experiências também com ele, né? Colocar também a família não só no papel de responsável, né? Seja quem for a pessoa da família, avó, tio, pai, mãe, irmão, mas colocar também na relação de trabalhador, de homem, de mulher, ou seja lá qual o papel que precisa ser trabalhado ali. Sim. É interessante pensar que se quando o trabalho já é uma realidade, a família precisa ter esse relacionamento bem próximo, já fica bem claro, né, que precisa iniciar esse relacionamento dentro da instituição, justamente com essas falas, com essa conscientização, com essa criação de vínculo, para que a família confie na instituição e procure por ela em todos esses desafios, né?
Isso é importantíssimo. Por isso que eu bati várias vezes aqui na tecla do processo, de usar criatividade, de não só chamar quando tem um problema, mas também para falar de coisas positivas, para você criar uma relação de construção com essa família. Eu acho que isso que é o mais importante. Bacana. Bom, Ju, eu agradeço a sua compartilhamento de informações. Eu acho que foi bem inspirador, pelo menos para nós aqui da CID, que não somos uma instituição, mas que temos ali contato com algumas famílias durante os nossos projetos. A gente sempre fica se sente muito desafiado, como você mesma disse, a colaborar para que essas famílias se empoderem e possam cumprir com o papel delas de uma forma saudável, né? Tanto para elas, quanto para o filho, quanto para todo mundo que está ao redor. Sim, sim. Eu também... Pode falar. Não, pode falar. Eu vou compartilhar com o pessoal que está nos assistindo. Eu vou, na sequência, eu vou enviar para todos a gravação desse nosso encontro. Então, caso alguém tenha perdido um pedaço, começou na metade aí, ou quer compartilhar com outra pessoa da instituição, a gente vai estar enviando essa gravação. E também, junto com a gravação, eu vou enviar um material que a CID estruturou no começo desse semestre, que se chama Kit Cine. A gente tem aí 3 vídeos que foram feitos para uma campanha de empregabilidade no mês de agosto. E a ideia desse Kit Cine é contribuir para que as instituições utilizem esses materiais, esses vídeos, como um chamariz para uma roda de conversa com as famílias. Então, pode ser legal para as instituições que ainda não têm esse movimento, ou para aquelas que têm esse movimento, mas ainda não acertou a mão ali. Então, é um material bem bacana, tem todo um passo a passo e algumas dicas de como promover esse momento. Isso que você falou é bem importante, porque às vezes, se a instituição não consegue se aproximar, ela fornecer informação já abre um caminho de referência para aquela família. Então, assim, se eu mando sobre uma lei que saiu, um filme, como você mesmo colocou, mas eu viro fonte de informação para aquela família, ela já me coloca na referência do tipo, se eu tenho dúvida, eu posso ir lá. Entendeu? Bacana. Isso que você colocou é super importante, né? Essa estratégia que vocês fizeram do filme, se provocar para a família, olha, a minha instituição tem uns filmes sobre empregabilidade feito pela CID, já te coloca num patamar que mesmo que eu não tenha um vínculo tão de parceria, mas eu sei que ali é uma fonte de informação e que uma hora que eu preciso eu vou lá, né? Pode ser um começo, né, de uma relação bem frutífera aí. Pode ser um começo bem frutífero, entendeu? Você se colocar num papel também de uma pessoa que tem informação e que eu compartilhe informação. Então, de tempos em tempos, é um evento que vai ter, são os filmes, como você está colocando aqui, é uma lei nova, é uma notícia no jornal, e aí você se coloca num papel de informação que aí a família vai se aproximando pelo viés da informação, e aí você consegue depois fazer um trabalho com ela. Legal, muito bom. Bom, pessoal, então vou compartilhar com vocês na sequência. Agradeço novamente, Juliana, pelo todo esse seu momento aí de fala, foi bem bacana. Eu que agradeço, muito honrada de estar aqui com vocês. Que legal. E peço para todo mundo acompanhar o próximo encontro na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário. A gente vai ter o Oswaldo Barbosa, que é presidente da ANEA, e vai contar um pouquinho da metodologia do emprego apoiado de forma mais ampla. Então, a gente já conheceu um pouquinho sobre a perspectiva da pessoa com deficiência, hoje a gente falou sobre a família, e em vários momentos a gente citou essa metodologia. Então, o terceiro encontro é para a gente entender do que a gente está falando quando a gente fala do emprego apoiado. Fica o convite para todos vocês e agradeço novamente. Eu que agradeço. Obrigada. Até mais, gente.